Pronto. Olá, olá, Felícia, olá, Dandara. Bem, começando. Olá e bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse que eu chamei de círculo de diálogo, né? Para que a gente tenha um espaço alternativo ao nosso encontro presencial. E, assim, proponho mais do que um encontro, mais do que uma aula, né? Propõe um círculo, né, de discussão, de troca de ideias, de vivências e de reflexão crítica, né? Sobretudo, um compromisso ético com a vida, com a medicina e com a justiça social. Então, hoje, vamos dialogar sobre um tema que atravessa profundamente a prática médica. Não é uma questão à parte da prática, mas está permeando a prática clínica. E muitas vezes de forma invisível, mas com consequências muito concretas, que é o racismo no sistema de saúde. E aí, sistema de saúde envolve a instituição, envolve os profissionais das várias categorias da saúde e toda a cultura organizacional, né, de um hospital, de um centro, de uma unidade básica de saúde, de um hospital da atenção secundária. Então, o nosso objetivo aqui não é apontar culpados, mas pensar, né, na construção de uma consciência que eu sei, né, todos nós temos, mas é importante falar sobre isso. É sobre compreender, né, como as desigualdades raciais, étnico-raciais, se manifestam no cuidado em saúde, como isso afeta não só os pacientes, né, mas também os profissionais de saúde e o próprio sistema. Então, mais do que informação, então esse nosso círculo como eu coloquei, nosso círculo, né, de diálogo, né, tem esse objetivo, né, esse objetivo de discutir, de conversar, de trocar essas ideias, e isso exige sensibilidade, exige escuta, exige disposição para repensar, para pensar práticas e ampliar o nosso olhar. E é também uma oportunidade para pensarmos como futuros médicos e médicas comprometidas e comprometidos com a equidade, com a dignidade, com o direito à saúde de todas as pessoas, né? Então, como eu sempre falo nos nossos encontros presenciais. Então, sintam-se à vontade para participar, trazer questionamentos, experiências, como vocês têm trazido nos nossos encontros presenciais. Então, esse é um espaço como costumo dizer, é um espaço colaborativo de aprendizagem. Então, o nosso tema é racismo, né, no contexto do sistema de saúde, e é importante lembrar que não é uma questão só clínica também, como eu falei no início, perpassa, atravessa, não é, a prática médica, mas a gente tem que considerar esse espaço, né, como espaço formativo, mas também afetivo e político, né? Formativo por quê? Porque nos desafia a compreender como o racismo estrutural impacta a saúde das pessoas, influencia diagnósticos, acesso à saúde, decisões terapêuticas, e afetivo por quê?
porque nos convida a perceber como esse tema, né, nos toca, nos mobiliza e nos convoca como futuros profissionais, né, a sermos agentes de mudança. Bom dia, Eliseu. Estou fazendo uma introdução aqui. Então, como eu disse, precisamos ser médicos e, ao mesmo tempo, agentes de mudanças, né? E por isso eu falei formativo, afetivo e político. Por quê? Porque todo ato de cuidar, quando comprometido com a equidade, é um ato transformador, né? Então, aqui vamos seguir nessas 2 horas, né, com respeito às nossas diferenças, e o não julgamento, que esses são princípios fundamentais. Bom dia, Yaslani. Bom dia. Bom, eu espero que esse seja um espaço seguro, que vocês possam falar, né? Se não quiserem abrir a câmera, podem manter fechada. E se não quiserem falar, podem colocar no chat, que depois eu recolho todas essas participações no chat. É como os nossos post-its, só que aqui fica gravado e depois eu recupero, tá bem? No final eu vou ao chat e vou dizer quem participou, né, para que depois eu não tenha lapsos, né, na avaliação. Então, o objetivo é esse, gente, a gente falar sobre essa construção, né, de um olhar mais sensível, né, e mais consciente sobre o nosso papel. Também a gente não pretende encontrar respostas prontas, assim, e não há o errado ou o certo, né? Mas a gente precisa provocar boas perguntas, né, daquelas que nos acompanham, né, por um tempo, porque a gente reflete e aquilo fica, né? E quem sabe possam também nos ajudar a nos transformar, tá bem? Então, pronto, aqui eu coloquei na tela o nosso roteiro de aula, né, para que a gente siga nosso planejamento, e aqui eu coloco, cadê? E aqui eu coloco, estou vendo aqui. Agora está aparecendo. Agora sim. Apareceu, né? Porque eu estou vendo só a tela agora, cheia, então não vejo vocês. Então eu vou clicar e a gente vai assistir. Bem? Não é um caso isolado. O racismo faz muito mal à saúde, principalmente na vida de mulheres negras. Eu sou mãe de um menino de 16 anos, que durante muitos anos ele falava para mim que ele queria ser caminhoneiro. E eu não entendia por que ele queria ser caminhoneiro. Ele disse que tinha um exercício onde as professoras estavam perguntando qual a profissão daquelas crianças. Ele falou que ele queria ser médico. E os alunos disseram, não, mas preto não é médico. Você tem que escolher ou porteiro ou motorista de caminhão. O racismo, ele hierarquiza as formas de existir. Ou seja, quem se vê como belo, quem se vê como inteligente, quem se vê representado na televisão, nos diversos canais de comunicação. Isso vai impactando como as pessoas se veem. Ou seja, como eu me vejo pessoa negra numa sociedade em que o negro é perigoso. Isso faz mal à saúde. Eu vejo racismo de forma bem frequente, porque o que está contido na ideologia, na maneira de ver, o meu lugar não é com estetoscópio e jaleco branco. É numa cozinha limpando. Porque eu posso estar de branco, de esteto no pescoço, e se entra uma pessoa para ser atendida, ela pergunta onde está o médico ou a médica. Eu vivi essa situação. Nas vivências de grupo, você percebe que você tem que fazer um esforço maior para mostrar que você é inteligente. A mulher negra brasileira, ela tem piores indicadores de assistência pré-natal e ao parto, com a mortalidade materna mais alta. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente tem a questão da hipertensão materna. Eu quero chamar a atenção para a violência contra a mulher,
né? As mulheres negras sofrem mais violência, mais precocemente do que mulheres brancas, então é uma questão que se soma mesmo, né? A questão social, da violência e do recorte racial. Racismo faz mal à saúde. Se sofrer ou presenciar casos de racismo no SUS, denuncie. Ligue 136. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Então, gente, aqui eu vou agora colocar o segundo vídeo, que também não é tão curto quanto esse, mas é um vídeo de 5 minutos apenas. Moça, o crachá, por favor. Mas eu tô atrasada pra aula. Você é mesmo estudante de medicina? Sou, por quê? Porque não parece. O crachá, por favor. Tem colegas que nem crachá tem. Nunca precisam comprovar nada. Eu estudo aqui há 5 anos e ainda sou barrada. A cor da pele não pode ser liberação de entrada para alguns e instrumento de parada para outros. Discriminação racial desequilibra e adoece. Racismo é crime. Você é um médico? Sim, sou um médico. Pode entrar para consulta, por favor? Eu não vou entrar. Eu não quero ser atendida por um preto. Eu não confio em você. Entre, por favor. Eu estou devidamente qualificado e formado para lhe dar o melhor atendimento possível. Pode ficar tranquila. O desfecho desse caso foi que a coordenação da equipe passou o atendimento para outro profissional, desconsiderando totalmente o ato racista. O racismo e a discriminação racial estão presentes diariamente nos ambientes de trabalho. Profissionais negros e negras, especialmente de nível superior, têm passado constantemente por situações de não reconhecimento de sua formação e qualificação profissional. Olá, enfermeira, tudo bem? Tudo. Sente-se, por favor. É alguma coisa relacionada ao meu trabalho na unidade de saúde ou nas visitas domiciliares? Não, querida. Na verdade, precisamos falar sobre o seu cabelo. Os seus colegas acham que você deveria cortar o cabelo. Quem sabe você trabalha com ele preso. Porque esse cabelo para cima, ele acaba incomodando os usuários. Num país com tantas necessidades e demandas em saúde, parece improvável que um gestor público dedique seu tempo a reprimir um funcionário por conta do seu cabelo. Mas isso ocorre, com mais frequência do que podemos imaginar. O cabelo natural é uma estratégia de luta e uma forma de resistência da comunidade negra. Eu estava trabalhando quando um jovem negro chegou baleado. E como de costume escutei: Atende aí. Eu não boto a minha mão. Ele é dos teus. Dos meus? Ele é dos meus só porque eu sou negro? Ele deveria ser atendido por qualquer um dessa equipe. Ser jovem negro é fator determinante para viver ou morrer. A cada 10 pessoas assassinadas, 7 são negras. O racismo, que leva a sociedade a acreditar que ser jovem negro é ser criminoso e não deve ser tocado, é uma das principais causas da mortalidade da juventude negra, segundo as Nações Unidas. Todos os casos citados neste vídeo são reais. A implementação da política de saúde integral da população negra no município de Porto Alegre tem como objetivos promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Os profissionais de saúde têm obrigação ética e moral de identificar as situações que ocorrem tanto com os profissionais quanto com os usuários e realizar os trâmites para a denúncia, revisão de processos e procedimentos. A omissão pode trazer como resultado o sofrimento entre os usuários do serviço e os trabalhadores, além de inúmeras outras situações que prejudicam o ambiente de trabalho e influenciam negativamente na qualidade de vida e nas condições gerais de saúde. Portanto, você, usuária, usuário, servidora ou servidor que foi vítima de racismo, discriminação racial ou qualquer outra forma de discriminação, ou ainda, se você presenciou alguma dessas situações, não fique em silêncio. Registre na ouvidoria. Disque 156. A denúncia também pode ser anônima. Faça o boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.
Racismo é crime, faz mal à saúde e pode matar. Reage! Então, gente, eu vou só interromper aqui, aproveitar já me inscrever, que eu não tinha inscrito. Eu vou aqui, pronto. Vou interromper o compartilhamento e vou voltar aqui vamos discutir sobre essas questões abordadas no vídeo, que é o racismo no sistema de saúde, envolvendo os profissionais, a equipe de saúde. Bom, agora, interromper o compartilhamento aqui, eu volto aqui na nossa... no nosso guia, ou melhor, no nosso roteiro aqui de aula. Então, como vocês viram, né, esses dois vídeos, né, eles não mostram apenas situações isoladas, certo? Porque a gente viu situações que ocorrem com frequência, são situações que são muitas vezes invisibilizadas, porque ninguém protesta, ninguém denuncia, né? Então, esses vídeos, eles não mostram, né, apenas esse retrato de uma situação ou outra, eles põem algo que é estrutural. Então, e mostra também o cotidiano. E muitas vezes é uma questão, como eu disse, invisibilizada, silenciada. Então, o racismo que atravessa as relações no interior do sistema de saúde afetam a todos e todas nós. Afetam os profissionais de saúde, afetam os usuários do sistema de saúde, afetam a instituição e o sistema como um todo. Então, o que essas histórias despertam em nós, né? O que mais tocou vocês nesses relatos e nessas apresentações? E por quê? O que é que você gostaria de compartilhar? Então, Luana e João Gomes, eu acho que João Gomes é o João Emanuel, né? Então, aqui eu vou abrir a fila e primeiro, eu não sei se aqui, cadê a fila? Cadê a fila aqui? Assim, achei. Primeiro Luana, depois João, Fábio e depois Marlon. Então, Luana, por favor, compartilhe conosco as suas reflexões e compartilhe conosco o que você pensa, o que você pensou ao assistir a esses vídeos. Bem, professora, o que eu tive desse vídeo é o que eu aprendi bastante na antropologia cultural, né? Porque a antropologia cultural, ela vem desmistificando essa ideia de que raça é uma categoria biológica, e ela traz a raça como uma construção social, né? Uma construção social e cultural que tem implicações de prática de poder e de hierarquização, né? No caso, o racismo estrutural, ele não é um racismo individual, ele é um racismo que ele está enraizado no comportamento dos indivíduos, principalmente, nesse caso, na questão dos profissionais de saúde, né? Porque se a gente parar para pensar, o professor de PAN, André Teles, ele falou na aula dele, que geralmente as pesquisas de saúde, elas são feitas com homens brancos, né, americanos e tal, e as pessoas negras, e os indígenas e tal.
pouco se tem olhado para esse setor da população, que é uma grande parte da população brasileira, são de pessoas negras e pardas, né? Então, quais são as pesquisas que se tem feito? As pesquisas que se tem feito com essa população é população que é encarcerada, população que vive em periferia. Na questão de saúde, são poucas as pesquisas feitas. E as pesquisas que são feitas com relação a justamente isso, ao racismo que elas sofrem. Mas com relação às doenças, tratamentos, entende? Então, isso aí, essa questão de racismo, ela não é só individual, ela é uma questão estrutural, porque ela está enraizada em todas as normas e práticas da sociedade. Muito bem. Dá para Muito ouvir? bem. Sim, sim. Pois não. Então, Muito bem, Luana. Depois a gente. Esses 4 que eu mencionei podem falar e depois a gente discute, né? Então, por favor, João. tá João Gomes aí, porque João é meu primeiro nome, Gomes é o último, tá bom? Não é pra lá, né? Tá Mas, certo. assim, também relacionando com o racismo estrutural, é porque, como o André vem falando, né? Eu acredito que esses casos que foram relatados no vídeo, eles não são acidentais. Na verdade, refletem um padrão institucional. Primeiro que existe uma subrepresentação de profissionais negros na medicina, por exemplo. Eu acho que teve uma pesquisa que falava que era menos de 3%. Isso cria um ambiente de desconfiança, de negação da autoridade profissional negra. E também esses profissionais, eles sentem, né, uma exigência implícita de validação contínua, até porque se não há representação, eles são a primeira linha ali que está representando, é necessário para o profissional negro provar competência o tempo todo, né? E fora todo esse contexto, os pacientes e colegas de trabalho eles também reproduzem estereótipos de autoridade associados a esse racismo estrutural. Então, para o profissional de saúde que é negro, ele enfrenta muitos problemas, muitas barreiras, como a hierarquia racial institucional, a reprodução de estereótipos, de barreiras sistêmicas presentes no cotidiano da saúde pública e privada também no Brasil. É isso. Muito bem, João Emanuel. Agora, vamos para a participação de Fábio. Por favor, Fábio. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Bom dia. Essa questão que me pegou mais nesse vídeo foi justamente esse não reconhecimento da personalidade negra, né? De pedir para a profissional de saúde cortar o seu cabelo, ou então amarrar, e não reconhecer que a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, inclusive pegando um gancho com uma das primeiras aulas suas, onde a senhora falou que sofreu xenofobia lá no Sudeste durante a sua residência pela forma como a senhora falava, esse tipo de violência é muito baixa, porque pega no seu âmago, naquilo que você é na sua essência. E como você consegue colocar para fora, de certa maneira, expressando o que você é ao mundo. E o mundo vê e rechaça isso, e essa é uma dor realmente profunda e eu diria que perene, porque é você, na sua essência, né? Você está se expressando a todos, e quando você é rejeitado, expressando a sua essência, dói muito mais. E também outro caso que me chamou a atenção, que me fez, que eu me lembrei inclusive de um caso que aconteceu muito perto de mim, há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, agora eu estou com 25, realmente foi quando eu tinha uns 10, 11 anos, uma grande amiga da minha mãe, de muito tempo mesmo, ela é negra, ela foi em uma loja de departamentos infantil para comprar o enxoval de uma neta dela. Ela estava para ser vó e ela entrou numa loja muito famosa aqui, só de bebês, eu esqueci agora o nome, acho que já falei, não sei.
mas é bem tradicional aqui em João Pessoa. E ela entrou normalmente, mas sentiu que o segurança já foi acompanhando ela durante todo o percurso na loja. Ela relatou que se sentiu muito constrangida mesmo, e não conseguiu olhar de fato as peças e escolher os itens do enxoval da neta. Mas isso não é tudo. Ainda dentro da loja, quando ela estava para sair, ela foi abordada pelo segurança, que chamou outro colega. Afirmaram que ela tinha furtado itens. Ela se negou, disse que obviamente não tinha feito, pois eles, em público, fizeram ela esvaziar a bolsa dela na saída da loja, enquanto clientes entravam e saíam, porque era uma saída única, enorme, e ela passou por esse episódio vexatório, racista, desumano, e entrou na justiça. Demorou assim uns 2, 3 anos. Ela conseguiu realmente uma indenização por esse. Ainda não existia, o racismo ainda não era tipificado como crime, né? Então, ela acabou sendo ressarcida de maneira, como é que eu vou dizer, pelo dano moral, né? Pela imputação também de um crime, mas demorou. E até hoje você vê que quando ela toca no assunto, ela não se sente bem. É um peso muito grande, sabe? Realmente é uma marca, é uma ferida, uma cicatriz que ela vai carregar pro resto da vida, entre outras também, porque com certeza essa não foi a primeira vez que ela sofreu racismo na vida dela como uma pessoa preta, né? muito bem, Fábio. As colocações de vocês têm sido bastante densas e reflexivas, né? E agora eu vou abaixar a mão aqui do João. João Gomes já participou. Não, desculpa. Agora Vicente. Por favor, Vicente. Eu tava com a mão Era levantada, você só Marlon. tirou o meu. É Marlon, cadê? Mas ele baixou a mão dele. Baixou, então é por isso. Eu fui olhar aqui na listinha que tem na outra janela. Então, por favor, Marlon. Marlon, depois o Vicente. Professora, Por favor, Marlon. esse... Desculpe, viu? Que Não, baixou a mão, aí eu não tinha anotado. tranquilo. Ok, por favor. Professora, essa situação que um médico compartilhou no caso, eu já vivi algo parecido, que quando eu era mais novo a gente foi aqui no postinho da minha cidade. Aí, não eu, mas uma mulher que estava do lado da gente, ela ficava o tempo todo me perguntando quando é que o médico ia chegar, quando é que o médico ia chegar, cadê o médico, cadê o médico. Aí teve uma hora que chegou uma enfermeira e chegou um outro homem, um homem do lado dela. A enfermeira, ela era branca, cabelos loiros, e o médico era uma pessoa negra. Só que quando chegou essas duas pessoas, a mulher fez logo assim: chegou a médica chegou, meu filho, relaxa que ela vai lhe atender. Aí a recepcionista, ela fez assim: não, moça, o, essa daí é a enfermeira, o médico é quem tá do lado dela. É o. Não lembro o nome dele, ela fez assim, ela disse o nome dele é o doutor que chegou aí do lado dela. Ela fez: e é? Ela fez bem expressiva. Ela fez: e é? Só tem certeza? Eu não pensava que ele era médico, não. Eu pensava que ele era enfermeiro. Sendo que tipo assim, até a moça que tava falando isso, ela é, ela era uma pessoa negra. É um negócio que tá tão enraizado que nem a própria população tá combatendo isso. Tá um estigma tão forte que até eles cooperam para a perpetuação desse preconceito. Tipo, já chegou o profissional, ela ignorou completamente o fato da possibilidade dele ser o médico, já foi inferiorizando ele, não que seja inferior, obviamente, mas já foi inferiorizando a ele para um enfermeiro, e a mulher, por ser branca e loira, já foi colocando ela como médica, sendo que eles nem tinham se apresentado ainda. Aí depois ele chegou, se apresentou: bom dia, pessoal, desculpa o atraso, tava resolvendo os negócios, mas já já eu vou ali pro consultório, já eu começo a atender vocês. Aí, tipo, ela ficou toda sem jeito, ficou meio desconfiada, e é realmente um caso que
o médico do vídeo compartilhou, mas é uma coisa que realmente está enraizada na sociedade e entristece, né? Porque hoje a gente vivenciando, né, a medicina, tem colegas que provavelmente um dia vão passar por alguma coisa assim, infelizmente. Infelizmente. E é algo que tem que ser combatido, né? Mas ver as melhores maneiras de se tratar isso. Sim, Marlon, realmente é muito ilustrativo de tantas situações, né? Essa que você relatou, né? Eu vou passar é, eu vou passar agora para Vicente, né? Depois a gente pode resumir, né? Digamos assim, sistematizar esse grupo de participações e passamos para a seguinte. Aqui eu estou certa, mas Samile foi a próxima, né? Então, certo? Samile participa, aí depois a gente faz um pequeno break, digamos assim, aí faz uma breve sistematização e passamos para os nossos próximos tópicos, né? Mas está muito rica aqui a discussão. Estou muito orgulhosa, digamos assim, no bom sentido, né? Se é que existe, mas orgulhosa nesse sentido, né? De estar satisfeita com as participações de vocês. Muito bem. Então, Samile, por favor. Bom dia, pessoal. Sobre o primeiro vídeo, né, que passou, que era principalmente enfatizando a vivência da mulher negra com o racismo estrutural. Eu tenho uma colega que ela passou também por violência obstétrica, ela foi encaminhada para uma cesárea, e na cesárea ela expressou na sala que estava sentindo ainda dor. Então, a anestesia ainda não tinha sido eficiente. E mesmo assim ela foi ignorada, e assim, o que era um momento que seria um momento para ela conhecer o filho dela, um momento com toda aquela questão de bem-estar, né, que ela deveria viver, foi tirado isso dela, porque ela não foi ouvida. E, infelizmente, não é um caso isolado, né, como a gente fica sabendo. E isso me entristece, assim, saber que tem pessoas se formando, tem médicos se formando, profissionais de saúde, que não têm o olhar para as particularidades das pessoas e, além das particularidades, né, isso não é particularidade, não deveria ser particularidade nenhuma, porque é só uma pessoa dizendo que está sentindo dor. E isso não ser respeitado é assustador. Assim, você, no momento do parto, você já está vulnerável e saber que, por ser uma mulher preta, você pode ser que não tenha sua voz ouvida, é realmente assustador. Então, eu espero que a nova geração, né, que vem se formando agora, que tá, tem se falado mais nisso na própria grade curricular, ela esteja mais preparada para lidar com as pessoas, de forma geral. Excelente, Samile. Realmente, essa questão da violência obstétrica, né, tem aparecido nas nossas conversas, né, desde o início do semestre, e isso é muito mais frequente, né, e nas mulheres negras, né, como a gente já viu, já conversou sobre isso. Então, todas essas contribuições que vocês trouxeram tocam, assim, pontos centrais, né, e bem potentes para a gente compreender o racismo como um fenômeno estruturante, né, como disse, acho que foi, deixa eu anotei aqui, como disse João, né, não, foi Luana, que é algo arraigado, está enraizado, então por isso que a gente diz que é estrutural e estruturante, né? E como Luana disse, essa primeira ideia, né, de que a raça não é uma categoria biológica é fundamental para a gente desconstruir o mito de hierarquia, né, entre grupos humanos. Então, a biologia já demonstrou, né, essa questão biológica,
que não há nenhum fundamento genético ou clínico biológico para hierarquizar pessoas, né, por cor da pele ou por etnia. Então, a raça é uma construção, como disse Luana, social e histórica, e foi criada para justificar e perpetuar as desigualdades. Então, deixa eu colocar aqui João Emanuel, que disse que a raça não é apenas individual. Achei muito interessante porque amplia essa compreensão, né? Porque nos lembra que o racismo opera em várias dimensões, tá? Institucional, estrutural, simbólica, interpessoal, e não se trata apenas de atitudes pessoais, né, ou preconceitos que são isolados, embora isso também seja um grande problema, mas é um sistema que produz e mantém as desigualdades, né, inclusive no acesso e oportunidades de formação profissional, de reconhecimento e de ascensão profissional. Então, como disse aqui Fábio, tanto Fábio como João Emanuel, eu acho que foi João, né, que disse que a subrepresentação de profissionais na saúde é reflexo desse sistema, e não é casual, não é acidental. Isso resulta de barreiras históricas, sociais e institucionais que começam muito antes da universidade, né, e vão se perpetuando nessas formas, tanto de seleção, de valorização, de visibilidade, como disse o Fábio, né? O não reconhecimento dos profissionais negros. Então, e depois, né, como disse ainda Fábio, assim, quando a gente não reconhece os profissionais negros, né, como a gente viu no vídeo, o sistema nega, né, a sua existência e, como ele disse, a sua essência, né? Então, isso também significa invisibilizar suas trajetórias, deslegitimar seu saber, sua autoridade técnica, né, sua presença. Então, é uma violência simbólica que afeta não só os profissionais, mas também a população negra atendida, não é? Então, isso é nesses dois sentidos. E, muitas vezes, essa população ela se vê desassistida por um sistema que não espelha a sua identidade, por causa justamente dessa subrepresentação, né? Que tende, felizmente, a se, talvez, isso vai levar algum tempo, né? Mas tende a ser minimizada, né? Então, como futuros profissionais de saúde, vocês, né? E eu, como já tive minha trajetória, né, profissional como médica, nós somos convocados a romper essas lógicas excludentes. E também reconhecer e valorizar as diferenças, tá certo? Então, foram muito boas essas participações. E agora eu chamo a participação, né, de Maria. Aqui tem Maria Felipe, então deixe-me ver quem seria, não tem a foto. Maria Felipe, por favor, participe. Bom dia, professora Maria Clara. O racismo, como a senhora falou no início da aula, né, ele é um fator de iniquidade dentro do sistema de saúde, e ele está presente tanto no processo de adoecimento quanto no cuidado em saúde mesmo, como a gente conseguiu ver nos vídeos que foram mostrados, até porque, infelizmente, não é um ato isolado de preconceito, ele é uma prática que se institucionaliza, né, e que se repete no cotidiano da sociedade. Então, é um determinante social de adoecimento, porque, além de ser fontes de microagressões constantes que vão interferir na saúde da população negra, é uma fonte histórica de diferenças socioeconômicas que afetam o acesso tanto à saúde, quanto à educação, quanto a outros fatores sociais. O nosso curso, inclusive, ele é uma lembrança diária dessas diferenças de acesso, e aí eu acho importante a gente lembrar de uma fala de Lilia Schwartz, de que o racismo não é só um problema dos negros, ele é uma responsabilidade de toda a sociedade. A nossa academia, a nossa profissão, ela é composta majoritariamente por pessoas brancas, e muitas das vezes a gente se abstém de interferir em casos de racismo e de participar da luta contra o racismo,
porque muitos pensam que não é uma luta nossa, mas é um enfrentamento que vai exigir a responsabilidade e o comprometimento de toda a sociedade. E eu acho importante que isso seja frisado dentro do curso, para que possamos produzir futuros médicos, futuros acadêmicos que tenham uma prática antirracista bem definida, sabe, para conseguir entrar nesse sistema de saúde e lutar de forma efetiva contra essa prática. Muito bem, excelente, Clara, Maria Clara. Então, vou baixar aqui a mão e agora teremos a participação de Felícia. Por favor, Felícia. Bom dia a todos e todas. Na verdade, eu já me sinto muito contemplada com tudo que já foi falado, mas eu acho que, no caso, eu trago um pouco da minha vivência, né, e dos relatos que eu vejo aqui de mulheres da minha comunidade. Elas sempre falam sobre processo de racismo que elas sentem e que sentiam, principalmente antigamente, quando procuravam acesso à saúde, né, no hospital municipal, onde muitas sofriam violência obstétrica por parte de médicos e de enfermeiras, né? Aqui no interior, a gente tem até o ditado de falar assim que certos médicos, eles não são médicos, eles são veterinários, né? Porque eles tratam pacientes como se fossem animais brutos, né? E aí, elas sempre relatam que tem, inclusive, enfermeiras que hoje já são aposentadas, são tidas como senhoras da alta sociedade da cidade, que elas até falam assim, nossa, quando era fulana, eu não ia, porque ela ia me esculhambar só pelo fato de eu estar grávida e elas iam dizer que eu ia ter mais um filho. Então, todo esse processo de racismo e de violência, também alinhada a um tipo de vexamento, né, como já foi citado. Então, elas sempre relatam isso, e de uma forma muito dolorosa, né? E aí, como também já foi falado, hoje eu acho que uma das formas que a gente encontra de tentar curar esse problema, né, de tentar sanar, e isso vem a partir desde o processo de educação, né, onde a gente hoje vê o processo das cotas e tudo, mas que a gente sabe que ainda não é suficiente para acabar com os problemas do racismo, porque a gente vê a necessidade de estar sempre trazendo isso para dentro da universidade e falando, eu acho que foi Carol que falou no chat, depois a senhora olha as mensagens do chat, né, sobre o quanto que os estudantes negros, eles precisam estar sempre se reforçando, sempre correndo um pouco mais do que qualquer estudante branco, e ele nunca é alinhado a um estudante do Centro de Ciências Médicas, porque é sempre colocado a um outro curso, não ao curso de medicina. E isso também é reflexo um pouco da cultura que foi colocada ao curso e que muitas vezes é alimentada até por profissionais que estão dentro do centro, como professores e tudo, colocando como se os alunos negros, pretos e pardos precisassem sempre estar agradecidos por ocupar esse espaço. E a gente vê que isso é reflexo do racismo. Excelente. Como sempre, Felícia. Muito boa também a sua participação. E eu gostaria de chamar agora o Vicente para para contribuir, né, com esse nosso círculo de discussão. Por favor, Vicente. Dá para me ouvir? Sim, pois não. Não, é só para complementar o que os colegas falaram, né? Falaram de muitas coisas já sobre o assunto. Mas é só para dar minha contribuição, é dizer que a sociedade brasileira ainda é uma sociedade muito, muito racista, né? Que, sim, tiveram de fato nas últimas décadas, né? Políticas públicas, federais, estaduais, até mesmo municipais, né? Que se propuseram a inserir
as pessoas negras, né? Inserir diferentes tipos de pessoas no cotidiano, né? Ou seja, em espaços que elas antes não ocupavam, né? Espaços, digamos assim, né? Que as pessoas consideram socialmente como de alto prestígio, como na política, né? Como na carreira médica, na carreira de direito, engenharia. Mas o que a gente vê no dia a dia ainda hoje é que essas pessoas muitas vezes elas são, né? Quando uma pessoa negra ela diz que é político, que é médico, as pessoas desacreditam, né? Não confiam ou ficam um pé atrás, né? É reflexo de séculos e séculos de racismo, né? Racismo estrutural, diversos tipos de opressão, né? E que a gente ainda tem um grande futuro, né? Um grande espaço para melhorar, né? Como sociedade, como pessoas, e que esse futuro, além de iniciativas estatais, né? Ela também depende da nossa própria iniciativa, né? Ou seja, de quebrar esse ciclo de racismo, quebrar esse ciclo de opressão, né? Tornando-se, assim, pessoas melhores, educando as futuras gerações de forma melhor, né? Muito bem, Vicente, muito obrigada. Agora, Renan, por favor, Renan. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de dar aqui minha contribuição, concordo com tudo que foi colocado até o momento pelos colegas. Basicamente, nós temos que a medicina, ela fala muito sobre técnica, sobre conduta médica, mas pouco se fala sobre a escuta. E o que o racismo faz, ele é justamente isso, ele impede que a gente escute a dor, a história, o contexto. Muitas pessoas negras entram nos hospitais já sabendo que não serão ouvidas da mesma forma, e isso deve machucar bastante. Sim. Então, a saúde deveria ser um espaço de acolhimento, não de julgamento. E se eu quero ser médico, como todos aqui, eu preciso aprender a escutar sem filtro, sem preconceito e com o coração aberto. Porque cuidar de alguém começa por aí, ao menos é o que eu acredito. Muito bem, Renan, muito obrigada também. Agora, Islana, por favor. Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, sim, pode falar, Islana. Pensando nessa primeira pergunta, professora do Bloco 1, sobre como o racismo estrutural se expressa no sistema da saúde, uma das primeiras coisas que eu pensei, e que Felícia e Samiri também já trouxeram, é sobre o racismo obstétrico, que ele é muito presente contra mulheres negras, né, essa violência obstétrica, que ainda hoje muitas mulheres negras elas são tratadas de forma diferente durante o parto, pré-natal. Isso vem de uma ideia absurda e uma ideia que vem desde a escravidão de que a mulher negra sentiria menos dor. Ela era mais forte, aguentava mais. Então, por muitas vezes, essas mulheres não são ouvidas, elas são ignoradas quando relatam dor, vindo dessa ideia da escravidão de que elas poderiam sentir mais dor, de que elas aguentariam mais dor. Então, muitas vezes, esse parto ele é mais prolongado sem necessidade, feito intervenções que não são necessárias, e isso leva à mortalidade tanto da mãe quanto da criança, ainda maior em mulheres negras, por conta dessa violência. E um exemplo histórico disso é o médico Sims, que é conhecido como o pai da ginecologia, né? Que ele ficou por anos fazendo experimentos e cirurgias com mulheres negras escravizadas sem anestesias, como se elas fossem menos humanas e mais toleráveis à dor. E ele dizia que elas não sentiam dor e que isso era um avanço na medicina, quando na verdade isso era violência e racismo. Então, até hoje, isso é perpetuado na sociedade e em alguns profissionais da saúde também, que até hoje acreditam que as mulheres negras realmente sentem menos dor, o que não é verdade e não passa de racismo obstétrico. Muito bem, excelente, muito bem, Islana. Essa questão histórica que você resgatou é muito importante, né? Porque realmente é uma construção, como disse inicialmente a Luana, e depois os demais nossos colaboradores, ela é socialmente construída, ela vai sendo construída, e foi se forjando, né? E na medicina, a gente vê na história do racismo científico que os médicos, eles contribuíram para o racismo, e eles divulgavam mesmo o racismo científico. Muito bem, agora Manuel está inscrito, e aí eu peço para você, Manuel, nos trazer aqui a sua contribuição, por favor. Bom dia, pessoal. Eu queria trazer um relato sobre um atendimento que um amigo meu fez. Eu tenho um amigo negro que estuda na UFCG, Medicina, e está próximo ao meio do curso já. Aí já começa a fazer atendimentos no HU, enfim.
Aí ele compartilhou no Instagram dele um relato sobre um atendimento que ele fez, que ele ficou muito emocionado, porque ele atendeu um homem negro que levou uma criança, o filho dele, enfim, mas que ele ficou emocionado porque durante esse atendimento, o, o homem lá, ele disse que nunca tinha sido atendido até o momento por um médico negro, apesar de ser estudante, né, doutor, tal, ele não soube se expressar muito bem, mas ele ficou emocionado por conta disso, que geralmente são médicos brancos que não entendem muito bem sobre as vivências e, enfim. Aí ele inclusive elogiou muito o cabelo desse meu amigo, que ele usa o corte do cabelo dele na época era Black Power. Aí ele até explicou como é que cuidava do cabelo e tal, porque sabe essa conexão que não é muito comum, justamente por conta dessa questão da sociedade. Enfim, ele compartilhou essa experiência no Instagram, foi muito comovente, muito interessante, assim. Muito interessante o que você compartilhou, Emanuel, porque eu até gostaria de ver esse relato, essa narrativa dele, que é um testemunho, né, em um protesto. Eu gostaria até de ver. E aí, quando vocês falaram nas redes sociais, então, eu não sei se vocês seguem aqui o Coletivo Negrex. Vocês conhecem? É muito interessante as atividades, né, os movimentos que eles colocam, né? Então, sim, Manuel, se você puder deixar, se for público, né, eu gostaria de ler, certo? A gente aprende muito com esses relatos, né, das vivências, e que são um protesto, né, também, que nós precisamos denunciar e protestar, né? Então, isso é uma questão que é muito pouco discutida, até nos comitês de ética institucionais, por exemplo, no comitê de ética aqui não, né, lá do nosso hospital universitário. É pouco discutido isso, quando se manifestam essas expressões, né, de racismo institucional, racismo interpessoal, racismo estrutural, lá na prática clínica diária, né, e na prática formativa dos nossos médicos residentes, internos e outros estudantes de outros anos da graduação. Então, isso precisa ser denunciado. A gente não pode silenciar quando a gente presencia uma situação como essa, né? Não é sensacionalismo, não, isso é humanismo e humanidade também. Então, eu quero agradecer profundamente, né, pelas colocações de vocês. E quando, eu anotei aqui, quando Felícia, né, também colocou que o nosso centro, sim, Felícia, só vou terminar aqui o meu pensamento, quando Felícia coloca, o nosso centro é uma expressão cotidiana, né, de racismo. Essa é uma fala muito potente e nos convida, né, eu acho que mais do que nos convidar, nos desafia a olhar para além das aparências, né? E reconhecer que o racismo institucional não é algo distante, não é algo restrito a episódios, né, que a gente pode até achar, não, isso são casos extremos. Não. Ele se manifesta nas omissões, nos silêncios, né, nas ausências de corpos negros em espaços representativos e de poder, nas microagressões raciais, né, aquelas que acontecem e você normaliza, né? Nós todos normalizamos, na desvalorização também das trajetórias de estudantes e profissionais negros. Então, as falas de vocês, todos e todas, traz à tona uma urgência de a gente refletir sobre como o racismo se estrutura e se perpetua nos corredores da nossa universidade, nas práticas pedagógicas, nas relações entre professores, entre estudantes, técnicos, preceptores e pacientes, porque existem pacientes racistas também. E como acho que foi Fábio que colocou, não me lembro agora se foi Maria Clara ou se foi Fábio, que eu não anotei aqui, mas estou lembrando, que colocou que, às vezes, as pessoas que manifestam esse racismo
tão deletério, né, é uma pessoa que faz parte daquele grupo que está sendo alvo, né, do preconceito, da discriminação e do estigma. Porque é um racismo que também é internalizado. Então, o racismo faz tão mal que as pessoas, às vezes, que fazem parte daquele grupo-alvo e que sofrem, né, cotidianamente com esse grande problema, elas internalizam isso. Né? Então, isso é um flagrante, assim, altamente sensível e altamente triste, não é? Triste. Então, e também isso desafia, né, nos desafia a pensar qual é o nosso papel coletivo, como comunidade acadêmica, não é, Felícia? Para transformar essa realidade. E esse tipo de problema tão sério não deve ser silenciado e descartado. Isso é uma opinião isolada, né? Mas deve ser acolhido como parte do processo de escutativa e reparação que a universidade precisa assumir. E é só a partir dessa escuta, da disposição para a mudança, que a gente pode tornar nosso espaço realmente mais inclusivo, mais justo, né, e antirracista. Então, como diz a Djamila Ribeiro, a gente não é, a gente precisa mais do que ser não racista, a gente precisa ter uma conduta antirracista, né? Como estudante de medicina, como professores. Então, eu acho que essas questões que vocês colocaram foram excelentes, né? E como colocou Emanuel, essa questão até da aparência, né? Quando essas características étnicas, elas são alvo também, né, do racismo, né? Quando no vídeo a gente viu, né, de como você arruma o cabelo, e também é uma forma de você mostrar a sua identidade, né? Então isso faz com que a gente perceba como essa questão está tão arraigada, né, no nosso dia a dia, né? E essa questão que também o Emanuel colocou do relato, né, desse estudante, que ele colocou da sua própria vivência, né? Então, isso é um libelo contra o racismo institucional, o racismo estrutural, interpessoal. É um libelo dele, e foi uma vivência. E você não sabe a contribuição que ele fez ao compartilhar essa vivência dele. Muito bem. Felícia, por favor. Professora, é só bem rapidinho, só para fazer um gancho com um pouco dessa fala de Emanuel sobre essa questão da representatividade e também sobre o que a senhora compartilhou, né, o coletivo Negrex. Eu vou botar no chat alguns links de perfis do Instagram que eu sigo, que são de médicos pretos. Tem um que eu acho super interessante, que é o Dr. Glauber Lima. Eu conheci ele através de uma vivência, né, que ele compartilhou no Instagram, que ele comentou sobre, ele é recém-formado e ele está atendendo agora, e aí ele comentou sobre uma paciente chegar no consultório, encontrar ele, e aí ele usa dread e tudo, e olhar para ele e dizer assim, o senhor não tem cara de médico. E aí veio esse questionamento de qual é a cara de médico. Tem ele, tem vários outros, também tem uma menina que eu sigo, que ela está no 5º período de medicina, da UFBA, o nome do perfil dela é Querida Federal. Eu acredito que muita gente segue ela, e ela compartilha um pouco da rotina dela de ser uma aluna negra, mesmo em Salvador, que é a cidade que pelo menos 80% da população de Salvador se considera preta ou parda, e ela fala sobre o racismo que sofre dentro do Centro de Ciências Médicas de lá, e um pouco compartilha bastante da rotina dela de ser uma pessoa de zona periférica e tudo que ela passa para estar nesse espaço. Então, eu vou colocar os links dos perfis deles no Instagram. Acho que é importante a gente se inteirar um pouco dessas vivências, e entender como é que funciona esses processos de saúde. Eu coloco meu microfone no mudo, né, para não atrapalhar, porque como eu sou assim meio taxinética, aí às vezes eu tendo a interromper, né? Então, na aula eu não evito, mas aqui eu sou
deixar o meu microfone no mudo, mas quando eu volto, quando eu vou falar, eu esqueço de ativar. Mas foi excelente. Eu também gostaria de saber, assim, essa estudante de Salvador, se ela tem uma página pública, né? Eu gostaria de seguir também. Tem no Instagram. Aí você coloca aí que depois eu vejo quando aí vai como o chat vai para mim, né? Como um arquivo, né? Aí eu posso ler tudo. Então, essa questão do médico negro, né? Eu tenho até um vídeo que foi o resultado de um fórum que, durante a pandemia, e a gente tinha essa disciplina no formato emergencial remoto, então eu coloquei lá no fórum do SIGA uma discussão em uma das semanas do nosso semestre, nessa disciplina, que eu coloquei um caso, né, um caso clínico em que o médico, né, é o alvo do racismo. Então, isso foi uma discussão tão interessante, né, que depois eu, com as participações dos alunos no fórum, foram participações por escrito, né, mas aí eu converti um vídeo, que eu achei muito importante essa questão e achei muito interessante essa discussão. E depois eu vou colocar lá no SIGA, quem quiser, ou então lá no nosso grupo temporário do WhatsApp, eu vou colocar o link, né, para ver essa discussão, como ela se desenrolou, né, com essa turma, que foi uma das primeiras dessa disciplina, que ela começou no formato emergencial remoto. Sim, José. No caso do José aqui, é o José Emanuel, né? Não, João Emanuel. É o José Aleph, desculpa, Aleph. Acertei agora? Então, ok, Aleph. Então, realmente, eu achei e achei muito interessante essa pergunta, né, que é retórica, né, mas nessa nossa discussão, como é a cara de médico? Né? Isso aí daria, eu acho que eu vou até colocar um vídeo aqui, estou anotando, como é a cara de médico, né? Para fazer um pequeno vídeo lá no nosso canal educativo, o Semiovlog. Bem, agora, vamos voltar aqui ao nosso roteiro, eu estou aqui com o cursor, e aí eu coloquei aqui, e que são questões que vocês já anteciparam, né? Que eu coloquei aqui para nós serem questões disparadoras, mas como o racismo estrutural se expressa no sistema de saúde? Eu acho que a gente já acabou abordando algumas dessas vivências, né? E também que tem no vídeo. E você já presenciou, como tem aqui no nosso guia, no nosso roteiro, você já presenciou, ouviu relatos de discriminação no atendimento? Como você reagiu? Então, esse vídeo que eu mencionei há pouco, né, que é um vídeo como reagir diante de uma microagressão racial, que foi decorrente dessa experiência pedagógica que tivemos, né, nesse fórum do SIGA. Eu acho que, por isso que eu coloquei essa pergunta. Você já presenciou, ouviu, então vocês já compartilharam algumas dessas vivências, né? E como é que você reagiu, né? Às vezes a gente reage, a gente fica impactado, e a gente, quando a gente percebe, porque muitas vezes passa de uma forma até inconsciente, que às vezes ninguém percebe, né? Mas uma pessoa percebe, uma pessoa que é a mais sensível ali percebe, ou então principalmente a pessoa que é alvo, né? Faz parte de um grupo identitário, percebe naquele momento, e aquilo passa a ser uma microagressão racial, né? Então, que exemplos, como eu coloco aqui, que exemplos concretos revelam desigualdades raciais no cuidado? Eu acho que a gente já acabou lembrando de vários desses, né? Então, podemos ir para o bloco 2, mas se alguém quiser aqui voltar a este, pode voltar também, claro, né? Então, vou aqui para baixar um pouquinho, e aqui eu vejo colocando aqui, não, esse bloco 2 aqui, tá? Então, nesse bloco 2, a gente coloca, nesse bloco 2,
Eu não sei por que não está baixando. Aqui, baixou. Pronto, no bloco 2, a prática médica e a formação. Como a formação médica nos prepara para identificar e combater o racismo institucional, e é decorrente dessa outra questão que foi colocada anteriormente, né? Que como a gente reage quando a gente presencia a uma chamada microagressão, que não, na verdade não é micro, ela é chamada de micro porque muitas vezes passa despercebida, mas ela é aquelas questões implícitas, né, que muita gente não percebe. Mas como é que a gente reage, né? Como a gente, diante de um desses casos que você relatou, ou então o médico negro do vídeo, ele compartilhou, né, de que onde está o médico, quando, na verdade, o médico está ali, né? Então, como reagir? Como a gente pode, digamos assim, ao presenciar isso, a gente pode reagir, né? Então, o que é que vocês acham? Deixa eu ver se tem mais pessoas que levantaram a mão. No momento não há, mas eu coloco aqui, embora não esteja rolando a tela, não sei porquê, aqui não está rolando a tela. Deixa eu ver aqui. Mas, para mim está aparecendo todo o arquivo, que é, assim, no cotidiano clínico, como ser, que é essa terceira pergunta, como ser, no cotidiano clínico, como ser um médico ou uma médica antirracista, né, no cotidiano clínico. Então, eu acho que aqui é deve ser acho que é aqui no Zoom. Pronto, eu coloquei aqui no Zoom, mas vocês podem, aqui embaixo, não está aparecendo, mas vocês têm aí o roteiro, e aí essa pergunta, quem gostaria de refletir sobre isso aqui nosso círculo de diálogo, nosso círculo dialógico? Alguém gostaria de compartilhar essa percepção? Professora, bom dia. Matheus, por favor, bom dia, Matheus. Eu acho que numa situação dessa em que a gente presencia falas racistas ou comportamentos racistas, por mais que a gente saiba que existe um componente do racismo estrutural, né, que muitas vezes as pessoas acabam tendo algumas falas ou algumas reações, porque normalmente não veem pessoas médicas negras, eu acho que é muito importante, no momento em que acontece uma situação dessa, você fazer o questionamento, porque muitas vezes é o questionamento que faz a pessoa parar e refletir. Por exemplo, a pessoa chega no consultório, você está acompanhando, vamos supor, você é um interno, está acompanhando um médico residente, que é negro, e o paciente chega e fala, ué, você é um médico? E se você vê uma oportunidade ali, você pergunta, mas por que você acha que ele não é médico? Porque na hora que a pessoa começa a refletir e a colocar essas ideias para fora, é esperado, né, e é desejado que essa pessoa comece a se desconstruir nesse pensamento, né? Que ela comece a refletir, por que eu nunca parei para pensar que um médico que vai me atender hoje, numa consulta que demorou, sei lá, um mês para ser marcada, por que ele não pode ser negro? Quais são as barreiras que existem para essa pessoa alcançar um cargo de médico residente, sabe? Eu acho que esse ato de você indagar a pessoa no momento que acontece uma atitude preconceituosa, seja tanto na parte do racismo, quanto na parte da LGBTfobia, até na parte da misoginia, sempre que você faz um questionamento, você quebra a lógica, porque se você reage com, é normal ter essa dúvida, aquela pessoa nunca vai ter um momento para refletir sobre aquilo que ela está construindo mentalmente. Então, acredito que é um ótimo exercício a ser feito, né, em um momento oportuno. Sim, Matheus, realmente a gente precisa ter essa disposição, não é? Porque a gente sabe que, assim, a gente entende aqui raça também como um conjunto de formulações acerca dos fenótipos das pessoas, né? E as crenças, os pensamentos, as ideias, os estereótipos. Então,
como disse também, acho que foi a Felícia, que, assim, o Brasil é um país, né, totalmente miscigenado, né, etnicamente e racialmente diverso, mas, precisamente em relação ao negro, a raça opera produzindo uma suposta identidade que ela se caracteriza por várias questões, né, por falta de civilidade até, e existem até exemplos, né, que são usados como, às vezes, como humor, né, um humor totalmente ofensivo, né, e daí porque aquele humorista, eu não sei, Léo Lins, ele foi processado, né, e foi julgado, porque hoje, como a gente vive nos dias atuais, em um momento de conscientização também, Léo Lins, ele foi processado e foi julgado como procedente a denúncia contra ele, fazer humor, né, como se fosse normalizando, né, essa visibilidade, né, o Brasil sendo constituído, né, da maior população negra fora do continente africano, e não dá visibilidade a isso, né, que a cultura afro-brasileira sendo atacada diariamente, né, então, se não é, digamos, um ponto de origem, né, o das raças, da ideia das raças, de supremacia racial, né, isso acontecendo cotidianamente, e não se contestar isso, e judicialmente também. É por isso que o Supremo Tribunal Federal ele agiu, né, proativamente no sentido de criminalizar o racismo, né, e, dessa forma, se antecipar ao parlamento, que mantém-se passivo diante dessa questão, né? Então, isso é preciso que seja realmente contestado, denunciado e criminalizado. Então, eu acho que agora o Fábio levantou a mão, então eu peço para que você participe. Obrigada novamente por sua segunda participação, Fábio. Então, professora, desculpa, deixa eu tirar a mão. Puxando o gancho realmente do que Matheus falou, né? Eu acho que realmente essa postura mais educativa acerca dos pacientes que sentem estranheza ao ver um profissional médico preto, eu acho que ela é muito válida, de fato. Eu acho que esse é realmente o caminho quando se trata de um paciente. No entanto, quando a gente está falando de uma violência institucional, como a que foi muito bem explícita no vídeo, onde profissionais, pela equipe de saúde, foram, mais precisamente a profissional, né, foi coagida praticamente a cortar seu cabelo, a amarrar ele, eu acho que a postura deve ser completamente diferente. Eu acho que deve ser uma postura muito mais combativa, deve ser uma postura de certa maneira até, como é que eu vou dizer, de aos poucos ir angariando provas e levar essas provas ao Ministério Público, instaurar um processo realmente contra o serviço, contra as pessoas também daquele serviço, daquele trabalho. E a postura combativa não seria, de fato, contra, assim, pessoalmente, no momento, contra quem perpetrou, né, essa ação racista, porque você termina piorando o quadro dentro do seu trabalho. Você faz realmente em um âmbito que vai resolver de fato, que é na justiça. E, infelizmente, se as pessoas, e eu acredito muito nisso, há pessoas que não vão mudar a percepção, sua visão de mundo, não vão deixar de ser racistas, não vão deixar de ser misóginas, capacitistas, LGBT-fóbicas, por diálogo, sabe? Por uma questão humanitária. Não, olhe, veja bem, você está errando, tá? Você não deve tratar pessoas dessa maneira, porque isso fere os princípios humanos dela. Olha, a Carta Universal dos Direitos Humanos assegura tais direitos. Você está indo contra, isso não é bom. Não, infelizmente não tem diálogo com um determinado tipo de gente, e que
Se elas não mudam pelo diálogo, que seja pelo medo, que seja pela sanção estatal. Então, eu acho que a gente, em resumo, a gente precisa, sim, ter um lado educacional, mas também um lado mais combativo e, de certa maneira, sem misericórdia com pessoas que querem ver você em uma posição subalterna ou até mesmo morto por sua cor, por seu gênero e etc. Tá mudo, professora. Sim, eu pensei que eu tinha clicado, mas não cliquei na realidade. Então, veja, a gente, como o Fábio disse, a partir também do que Matheus mencionou, veja só, como é a gente compartilhar o que aprendemos sobre o antirracismo e como contribuir para minimizar esse grande problema, se muitas pessoas não são educáveis, né? Porque elas têm essas crenças tão arraigadas e, às vezes, até um traço de caráter, né? Um traço de personalidade que é difícil de reverter, porque aquilo passa a ser até um traço de personalidade patológico. Muitas pessoas, assim, nem são suscetíveis, né? Não é suscetível a palavra, né? Nem são sensíveis, né? Ao aprendizado nesse sentido. Então, às vezes, você está pregando, né, para pessoas de ouvidos totalmente surdos, mas que são surdos no sentido da sensibilidade, né, da conscientização. Então, às vezes, por isso que às vezes é preciso ir para a lei, né, para a criminalização mesmo. Veja só, se eu já citei esse exemplo, né, que eu acho que é um exemplo que ele passou de ser deixou de ser uma punição para ser um ato educativo, que é a gente usar o cinto de segurança no trânsito. A gente sabe que é importante, mas a gente não usa. A partir do momento que passou a ser multado, as pessoas se educaram, né? Se educaram, mesmo que seja que a gente critique muito, né? O behaviorismo, né? Que é aquela educação que é punitiva, mas muitas vezes é necessário, né? Então, Dandara, por favor, Dandara pediu aqui para participar. Eu achei muito interessante também essa colocação do Fábio agora, que às vezes é difícil educar uma pessoa, então, aí, nesse caso, tem que se lançar mão de outros recursos, né? Então, por favor, Dandara, deixe-me eu aqui. Bom dia, professora, bom dia, pessoal. A gente falou muito sobre a parte da educação, né? Na academia de medicina e nos setores gerais da formação profissional mesmo, né? E um fato que me pegou bastante, fazendo algumas pesquisas além do material que a senhora mandou, é de que tem materiais, tem boletins epidemiológicos que foram lançados pelo Ministério da Saúde sobre a saúde da população negra e o impacto que a violência e o preconceito reverbera na saúde da população negra. Dá para me escutar direito? Sim, perfeitamente. Pronto, que eu tô meio rouca, aí tá ruim, assim, a voz de sair. Mas a gente não tem conhecimento, não é apresentado para a gente na faculdade a existência desses boletins epidemiológicos. E na academia a gente trabalha muito a questão do trabalho científico, dados e tudo mais. E eu fico pensando assim, por que é que essa discussão ela só é abordada no âmbito das matérias assim do eixo humanístico? Por que, por exemplo, numa matéria de epidemiologia, além dos traços dos componentes teóricos, por que a gente não pega esses temas assim e trabalha com eles na prática? Porque existem dados, existem materiais que fundamentem essa aprendizagem, né? Fundamentem a nossa aprendizagem
nesses diversos temas. Por que que não é abordado? Por que que é tão invisibilizado na parte acadêmica? Sabe? Não é, por que que não transpõe os eixos da discussão? Porque a nossa discussão ela é fundamentada de algum modo, mas por que que não transpõe a parte apenas da discussão como nós fazemos aqui, né, num espaço aberto, mas por que que nós não trabalhamos com dados e documentos concretos? Por que que não é analisado em outras matérias, apenas numa matéria como a da senhora, que é apenas 2 horas por semana? Por que que nós não trabalhamos esses temas em outros aspectos, né, que isso repercute muito, assim, tem pouca pesquisa científica, como meus colegas falaram, mas o pouco que tem de produção não é avaliado nas outras matérias, assim. Eu sinto muita carência dessa parte, né, na nossa formação. Sim, Dandara, você colocou uma pergunta que é uma pergunta muito abrangente e pertinente, né, também. E é uma pergunta que eu coloco aqui para todos nós e todas nós. Por que, como eu anotei aqui, por que essa questão não extrapola essas disciplinas que são momentos pontuais na graduação? Né? Não só o racismo, mas também o sexismo, né? Também o capacitismo, o heterossexismo e tantos outros ismos, né, que a gente vai estudando ao longo desse semestre. Por que isso apenas permanece como uma coisa horizontalizada, né, em um momento apenas, né, do curso. Então, a gente até já mencionou isso rapidamente, eu não sei se foi esse semestre, né? Por que isso acontece, né? Então, acontece que nossa sociedade, pelo menos é a minha reflexão, nossa sociedade, ela, claro, houve uma melhora, houve até uma maior sensibilização, conscientização e até engajamento, mas isso ainda é muito incipiente. Então, você vê os professores de clínica, eu fui preceptora lá na enfermaria durante algum tempo, na enfermaria de propedêutica, na clínica médica, e lá eu não foi antes, né, até do meu próprio despertar. Como foi que, embora eu já tivesse vocês, né, porque claro, eu tenho mais idade, então eu tenho mais tempo, né, vivenciando essas questões, e mais ainda, eu vivi em uma época em que estava havendo uma mudança de paradigma, né, então tudo isso era até criticado de forma negativa, como se fosse algo que fosse como dizia, não sei, um político aí que dizia, mimimi, né? Então, isso agora está tendo uma maior conscientização. Acredito que pelos governos de esquerda, né, que temos tido, ou de centro-esquerda, desde Fernando Henrique Cardoso, que é, não sei, centro-esquerda, e depois os governos de Lula e Dilma. Eu acho que isso também, por colocar essa questão à baila, à berlinda, pelas políticas públicas, né? A gente tem uma política pública, vocês podem ver que cada grupo identitário que a gente vai estudando, os problemas relacionados à saúde, a gente vê que tem uma política pública, e é claro que temos uma política pública e também programas no SUS para enfrentar o racismo estrutural. Né? Então, é uma pergunta sua, Dandara, que daria realmente uma discussão muito, muito importante em termos de educação médica, e vocês até me deram ideia, né, para um projeto de extensão. Cada projeto de extensão que eu tenho elaborado depois de 2020, que eu tenho aberto depois de 2020, tem sido nesse sentido, né? A gente colocou primeiro a questão do capacitismo. Então, a gente teve 3 anos, né, que a gente teve um projeto de enfrentamento do capacitismo no serviço de saúde. Então, agora eu estava pensando em outra questão, mas sendo nessa
nessa temática étnico-racial. Eu pensei em indígena, né, mas pensei nas dificuldades que a gente tem, né, de acessar os locais mesmo de aldeias indígenas. E também penso na questão racial, né, do próprio racismo, né, estrutural. Né, eu pensei nisso. E, assim, eu acho que deveria, como tem eu não sei se é da professora Daniela, que é um projeto de extensão muito interessante, no interior aqui, lá no sertão, no interior da Paraíba, que ela fala do racismo climático. Achei tão interessante esse projeto, né? E aí eu acho que, assim, mais professores deveriam também. E eu, assim, eu vou sair da parte do capacitismo e vou agora mergulhar nessa parte étnico-racial nos projetos de extensão, no próximo, né? Porque essa vigência atual, ela foi estendida, né, até outubro, né? Então, eu acho que não sei se no final do ano vai aparecer um novo edital para o Probex, ou se só será no ano de 2026. Bom, mas já estou entrando, já estou divagando, né? Bom, mas é para eu lembrar, né? E às vezes eu revejo os vídeos, né? Revejo os vídeos, até para colocar também como material os vídeos que a gente grava e coloca lá no CMO-vlog, eu revejo para ver onde é que eu vou colocar como material instrucional, eu uso como material didático nas nossas atividades, né? Então, é importante isso, às vezes eu coloco, depois eu vou esquecendo, porque são tantas coisas lá, né, na nossa cabeça, acaba esquecendo, a gente digamos, bombardeado, né, com informação o tempo todo, mas aí depois eu revejo os vídeos, e aí eu disse, puxa, isso mesmo, às vezes quando eu não anoto, né? Então isso ajuda eu resgatar questões que me deram assim um insight, às vezes, numa reunião. Mas agora, eu vi, Samile tinha colocado aqui, não sei se foi Samile. Samile, você desistiu? Porque ainda temos meia hora, ou você colocou, levantou a mão. Oi. E depois você gostaria de falar? Sim, só para um adendo sobre a própria existência das políticas públicas, né? Elas já são o indicativo desses dados epidemiológicos também, de que alguma ação precisa ser feita para diminuir esses desafios. Eu pensei nisso só por conta da fala de Dandara, né, em relação aos dados epidemiológicos, aí tive esse insight agora. Mas era só isso, professora. Sim, Samile, mas foi uma contribuição importante, porque a gente sabe que as políticas, pelo que a gente tem visto e discutido, por exemplo, quando a gente fez aquele debate sobre a questão de gênero, né, da saúde da mulher, aquele debate também trouxe à tona a questão da falta de consolidação de políticas, de programas, não é isso? Então, a política é, claro, extremamente importante, mas é preciso que elas se consolidem na prática, né? Então, isso depende também das nossas vontades e da nossa conscientização, do nosso engajamento, né? Então, eu só volto agora aqui àquela questão de Felícia, depois eu vou ler os chats todos, tá, gente? E vou até fazer um vídeo a partir dos chats. Então, veja, essa questão que Felícia colocou, né, você não tem cara de médico. Então, essa naturalização de estereótipos raciais é muito perversa, mas é perversamente instrutiva, né? Se é que pode existir algo assim. Então, isso faz parte de uma imagem idealizada, né? E eurocêntrica também, né? Da própria comunidade médica, e que isso passa para da nossa população geral, né? Então, o que é a imagem idealizada, né? Que é do homem branco, de classe média alta. Isso exclui subjetividades negras, né? Indígenas, periféricas, como vocês mencionaram também, femininas, trans. Então, essa frase, né, racista, você não tem cara de médico, revela uma visão limitada, uma visão excludente do que se considera legítimo, do que se espera, né, na medicina. E também expressa o racismo não por meio
de xingamentos diretos, né? Mas por meio da negação simbólica de pertencimento, né? Aquela questão que colocou o Fábio na sua primeira participação, deixa-me ver aqui, né? Não reconhecer a essência da pessoa. A questão da identidade é muito importante, né? Então, essa frase nega, né, a identidade profissional de quem foge ao padrão racial dominante, como se essa pessoa estivesse fora do lugar, né? Então, ao dizer que alguém não tem cara de médico ou de médica, né, quem fala isso, quem é o autor, né, dessa discriminação, invisibiliza a trajetória, né, invisibiliza os esforços, como vocês disseram, não sei se foram vocês que disseram, ou foi no vídeo, que invisibiliza o esforço da formação daquela pessoa, que muitas vezes tem que se esforçar muito mais, né, do que as pessoas que preenchem como é que se diz, esse estereótipo, né, do médico, como se seu corpo não fosse digno da posição que ocupa. Então, é como dizer, você não pertence a esse espaço, né? Sua aparência não condiz com o que eu espero de alguém com essa posição, né? Então, além disso, a questão que é muito dolorosa, que é a questão de ferir, de deslegitimar a identidade da pessoa negra como sujeito de saber e de autoridade, né, no sistema de saúde, né? Então, esse tipo de afirmação contribui para uma coisa que vocês falaram muito também já nas nossas aulas presenciais, para a manutenção, para a perpetuação de barreiras simbólicas. E essas barreiras simbólicas afastam grupos racializados do reconhecimento profissional pleno, né? Então, isso é muito importante e isso provoca essa reflexão crítica que nós temos que refletir sempre. E vocês reflitam sobre isso quando vocês estiverem nas clínicas, né? No próximo semestre de semiologia, depois vocês vão passar por clínica, né? Cada uma das clínicas, tanto clínicas que a gente chama de não cirúrgicas, né? Clínicas de medicina interna, quanto as clínicas cirúrgicas. Também a pediatria. Eu não vou falar nem da questão da saúde coletiva, porque aí já existe todo um engajamento e uma conscientização, não é? Que é uma ilha dentro do nosso centro, né? O DPS é uma ilha dentro do Centro de Ciências Médicas, mas é uma ilha que dali, vocês é que são os multiplicadores, né? Então, vocês podem, a partir dessas reflexões, levar isso para o dia a dia quando vocês estiverem na clínica e no internato, tá? Então, aqui nesse nosso círculo, né, de vivências, de percepções, eu coloco essas questões aqui, tem o bloco 3, né, que deriva do bloco 2, que atitudes a gente pode cultivar para garantir um cuidado não discriminatório e ético, né? Como atuar, como eu coloco aqui, diante de colegas ou profissionais que reproduzem atitudes racistas. O que é que a gente poderia fazer? E eu acho que isso já foi colocado, eu acho que é você se engajar, você fazer como sempre diz a Djamila Ribeiro, que é você, que tem até aquele pequeno manual antirracista, né? Que é você ter também posições que são antirracistas, não é só não ser racista. Então, eu coloco já agora a nossa questão final, nós estamos às 9h43, que compromisso pessoal a gente assume hoje? Não precisa vocês exteriorizarem isso, mas pensem, que compromisso a gente assume como futuro médico, futura médica, diante do desafio de combater o racismo no sistema de saúde, o racismo que faz tanto mal aos usuários do nosso sistema, né? Então, a gente tem tanto a fazer, né, como estudante de medicina e depois como profissional médico, tem muito a fazer sobre essa realidade, a respeito dessa realidade.
como a gente pode atuar como profissional no futuro e atualmente como estudante antirracista, né? Vocês sabem que essa questão... E aí vem a questão colocada por Dandara, que a gente também coloca como uma reflexão final. Por que essa questão ela não extrapola essa disciplina e não extrapola as disciplinas do Departamento de Promoção da Saúde e do DPS, né? Isso provoca uma reflexão crítica que eu acho que ajudou muito a gente colocar aqui como reflexão final, né? Então, como é uma reflexão final, que Dandara colocou muito, de forma muito sensível, né? Sobre essa tendência, né, de confinar temas como o etnocentrismo, né, desigualdade de gênero, o racismo, né, que é o nosso tema de hoje, entre outros, né, apenas aqui ou então em outras disciplinas lá do DPS, como se fossem assuntos periféricos, como se fossem secundários do currículo, né? Então, eu acho que vou colocar uma opinião pessoal, né, que como eu penso, eu acho que ela extrapola, Dandara, essa disciplina. Ela extrapola na medida em que vocês poderiam ser esses multiplicadores, né, porque são questões estruturais que como eu disse, como primeira acho que colocação aqui nesse nosso diálogo, essas questões elas atravessam a prática médica. Então, desde o acesso ao serviço de saúde, como vocês sabem, que é bastante, digamos, difícil, né, para os grupos identitários de uma forma geral, e em particular para a população racializada. Então, até a terapêutica, que ela não tem a mesma qualidade, nem o diagnóstico em relação, e a gente tem muitos exemplos disso, né? Então, o racismo, sexismo, etnocentrismo, capacitismo, né? E outros marcadores sociais de diferença afetam diretamente a saúde. Tem estudos já muito bem, metodologicamente rigorosos, muito bem executados e muito bem e publicados, né, de forma bastante em revistas muito de alto nível de impacto, né, de força de impacto. Já tem estudos, muitos estudos mostrando isso, que como afeta diretamente, não é, a saúde e o adoecer das pessoas, todo esse processo, saúde, doença, cuidado, afeta de forma, assim, evidente, né? Então, pelo menos não deveriam ser, essas questões não deveriam ser questões restritas a determinadas disciplinas, né? Mas fundamentais. E é por isso que, muitas vezes, a gente, considerando como periférico, então, o Conselho Nacional de Educação, né, no MEC, colocou como uma disciplina que seja obrigatória. Porque, às vezes, a gente não tem uma ideia muito, digamos, consciente de que isso é importante. E, a partir do momento que a gente passa a ter o conhecimento, a gente pode desenvolver aquelas outras fases da questão da competência cultural, que a gente já abordou, né? Passa a ter a sensibilidade cultural, a humildade cultural, e passa a desenvolver a competência cultural de uma forma, como um processo, né? Então, vamos colocar isso como reflexão e para articulação com a prática médica, né? Porque o racismo estrutural se manifesta no cotidiano do nosso sistema de saúde, tá? Peraí que... Não vai... bateria, pronto, já conectei aqui, tinha esquecido de conectar o notebook. Muito bem, gente. Então, a desigualdade social, ela impacta muito os desfechos clínicos de pacientes negros, indígenas e quilombolas, né? Então, e o racismo institucional, na nossa formação, na minha, a gente nem se falava sobre isso, era uma questão totalmente excluída. Mas vocês já estão tendo a oportunidade, por isso que eu digo que as coisas tendem a ser minimizadas no futuro. É claro que não é fácil, mas quem disse que seria fácil, né? Então, veja, isso
vai ser minimizado, mas isso leva muito tempo, leva gerações. Eu acho que a geração de vocês é muito mais consciente do que a minha, não é? Do que as gerações que vieram depois de mim. Então, vocês são muito mais conscientes, sensíveis e engajados. Então, isso já está mudando. Então, isso não é uma questão que muda do dia para a noite. Por quê? A gente tem 400 anos de racismo nesse país, né? Então, isso não vai mudar de uma hora para outra, mas vai mudando gradualmente. E isso é que nos anima, não é? E também tem uma questão, só porque eu anotei aqui para lembrar, para a gente finalizar, a questão do racismo também. Falei do racismo climático, né? Porque é estrutural, interpessoal, institucional, né? A gente já conhece, mas tem o climático que a gente não aborda muito. E também tem um racismo recreativo, certo? Quando o Felícia falou no nosso centro, está impregnado de racismo, então a gente tem um racismo recreativo também, que eu li outro dia sobre isso, achei uma questão muito a estudar, que pode afetar o nosso ambiente universitário e a nossa formação médica. Tá? Então, isso é uma questão muito importante, e que agora vamos finalizando. Eu agradeço muito pelas participações de todas, tanto verbal quanto por escrito no chat. Eu vou aqui abrir o chat e vou... deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar desde o início. Então, depois dos bom dias, né? Então, vou aqui... Ok, bom dia. Aí tem a participação aqui, a partir de Maria dos Milagres, né? Aí tem a participação dela, depois tem de João Rodrigues, né? Eu não sei qual do João, se é João Pedro, se é João Emanuel, e tem o João também, tem 3, né? 3 ou 4 o João. Maria Ribeiro, que aí eu não me lembro se Maria Ribeiro seria a Maria Clara, se seria, eu não sei, depois eu olho lá Maria Ribeiro é Maria Clara Ribeiro, e aí Maria Clara com K é Maria Felipe. Tá bem, então Maria Clara com K participou oralmente, e Maria Clara com C participou aqui, Caroline Santos, Eliseu Prado disse bom dia, Eliseu, novamente. Caroline, Matheus participou oralmente e por escrito, Letícia, Isadora falou até a questão do pai da psicologia moderna, né, que é o James Marion Sims, que, inclusive, eu acho que quem falou foi, eu não me lembro aqui, mas eu anotei, parece que foi Maria Clara, que falou sobre o Sims, né? E aqui a Isadora fala também, né? Inclusive aquele instrumento, o espéculo, né? Que a gente usa para fazer o exame ginecológico, também é chamado de Sims, né? Mas a que custas, né? A que custo esse instrumento ele foi idealizado, né? Pelo racismo científico. Isadora coloca várias colocações aqui. Maria Eduarda. Tem 2 Maria Eduarda? Não, né? Eu tinha uma turma que tinha 3 Maria Eduarda, imagine. Iago Pinheiro. Maria Eduarda. Thalisson coloca, Manuel, certo. Maria Eduarda. Tem 2 Maria Eduarda, né? Tem 3 Maria Eduarda. 3. Maria Eduarda Salustino, que acabou de falar no chat no final, que está Maria Salustino. Aí tem Maria Eduarda Hipólito e tem Maria Eduarda Costa. Bem. Depois tem Maria Eduarda. Essa terceira Maria Eduarda que participou Aleph, não é? José Silva participou 2 vezes falando das cotas, muito bem. Não dá tempo, né, de questões tão importantes, mas Felícia colocou aqui vários links que depois eu vou acessar. Caroline participou de novo, Yaslane Guedes, Maria Maia participou novamente, Gabriel, colocou o link, muito obrigada. Tanto
Andara colocou links. Maria Salustino, né, que é Maria dos Milagres, mas já tem a participação. Maria Eduardo. Eu, sim, vendo aqui. Maria Maia sou eu, tá bom, ok. Maria dos Milagres, ok, já acostumei chamar Milagres. Nome tão potente, né? Então, Milagres. Tá certo, ok, Maria Eduarda Lima. Muito bem. Eu só tenho a agradecer. Foi muito rica, né? Pelo menos para mim foi muito rica. Gostaria de pedir a permissão que se alguém não que falou, que apareceu, câmera fechada, mas apareceu falando, né, for contrária publique esse vídeo no meu semioblog, é um canal do YouTube educativo, e semioblog, né, que é um blog por isso. Então, você, por favor, me avise por e-mail, tá bem? Que aí eu retiro aquela parte onde você participou. Porque eu uso como... Isso é material, material educativo. E outras escolas, eles clicam e assistem. Então, eu acho que é um material que a gente não pode engavetar e perder, deixar ali no Google Drive. A gente precisa compartilhar. E a gente está num papel educativo também aqui. Vocês e eu estamos num papel educativo e a gente pode compartilhar essas questões. Não é? Vocês são 121, 120, até 150. Eu pretendo continuar aqui até a turma 150. Bom, eu sou otimista, né? Então, gente, professora, seu áudio está travando. Sim, Nicole? Estão ouvindo agora? Deixa eu interromper o compartilhamento, certo? E aqui vou... Professora, aqui seu áudio está normal, viu? Acho que é a internet de Nicole, não? É a internet da Nicole, sim, eu acho que pode ser sim. E aqui eu vou para a gravação. Muito obrigada a todos e todas. Eu gostei muito, estou bastante satisfeita, pedagogicamente falando, humanisticamente falando, estou muito satisfeita.